Você tinha enviado pra mim um tema que eu achei bem interessante e queria saber mais, que era sobre o ego. Os 3 papéis do ego, se eu não me engano, que você tinha escrito lá. Me conta um pouco sobre isso. Vamos lá, esses três papéis são os papéis patológicos, mas Ah, tá falar bom. sobre ego é maravilhoso. É, O os que é seis, o ego? três, Gente, o ego é uma construção de uma abordagem mais psicodinâmica, né? Ali aliado à questão do Freud, né? O ego, ele é um intermediário entre aquilo que a gente chama de id, que são as questões dos nossos impulsos, e o superego, que são as convenções sociais. O ego ele serve ali para transitar com um mecanismo ali, usando mecanismos de defesa, para proteção do ego. Essa é a abordagem psicodinâmica. Agora, quando a gente vai falar de egolatria, são aquelas pessoas que, e tem tudo a ver com a questão da dopamina, são aquelas pessoas que elas procuram as respostas mais fáceis. São aquelas pessoas que elas falam muito e fazem pouco. São aquelas pessoas que muitas vezes têm aquela questão da prepotência, de se acharem. Essas pessoas que são ególatras, elas são pessoas altamente fragilizadas e têm um complexo de inferioridade disfarçado de complexo de superioridade, Por quê? que gira essa questão do estado de ego, porque para ela se defender de quem ela realmente é, Ou de que ela realmente se sente, né? ela tem que usar mecanismos de defesa. Faz sentido. E isso muitas vezes sendo utilizado através de feridas que ela passou ali na infância, que levam aos estados de ego. Eu vou te falar das máscaras do ego e a ferida ali associada. São 5 feridas e 5 máscaras que as pessoas que são ególatras normalmente elas usam, tá? Então são aquelas pessoas que sempre vão procurar a resposta mais fácil, o meio mais fácil de obter alguma coisa. Elas não procuram amigos, elas procuram aliados. Tem diferença entre amizade e aliados, né? Para ali suprirem aquelas ideias muitas vezes mirabolantes ou as ideias doentias para terem validação. Então a pessoa quando ela é altamente ególatra, ela precisa da validação do outro, né? Não é a validação que ela dá para ela mesma, dela ser melhor ali do que ela já foi no dia anterior. São pessoas que precisam da validação externa. O nome disso é vaidade. Tem zero relação com a humildade. Eu não sei se você já viu, são pessoas até eventualmente que fazem o bem, mas fazem questão de mostrar. São pessoas que ganham dinheiro, mas fazem questão de mostrar. É aquele nosso papo lá que a gente falou. Aqui em São Paulo mesmo, tem pessoas bilionárias que elas morreriam de medo de divulgar que ganham bilhões. Agora não, quando a pessoa é ególatra, ela faz questão de mostrar isso. Ela precisa mostrar Ela isso, né? necessita. Imagina, Lutz, eu preciso de cocaína. Eu preciso. Eu preciso de mostrar que eu tenho não sei quanto. Eu preciso disso. Eu necessito, que é a questão da validação externa. E muitas vezes são disfarçadas de falsa humildade, viu? Ah, porque eu sou humilde. Se você é, por que você está falando, meu querido? Né? Ah, mas eu comi um pastel ali na padaria. Por que você está falando? Eu estava lá em Congonhas comendo na Pizza Hut aí. Eu não sei, estou falando agora. Eu sou super Total. simples, sou super simples. Sou super humilde. Quem é não precisa de falar. Isso também vem disfarçado através de nuances. Ah, eu falo, eu contribuo para instituições de caridade. Quem faz e aquilo está tudo certo com você não precisa também de ficar divulgando. Eu sou totalmente contra isso. Isso é uma coisa de ególatra, são estados de ego, que tem a ver com aquelas relações patológicas, mas que muitas vezes são pessoas que são infantilizadas devido às feridas emocionais. Como é que você vai validar uma fala de uma criança de 3 anos de idade? Porque às vezes não é você que está falando, é uma criança, não é? Total.
Às vezes, alguém te critica, vem um hater te detonar, agora você vai aprender a responder, Lutz. Você vai falar assim, você está falando com o seu espelho? Pois é. Agora você aprendeu comigo, com os haters. Fala, você está falando com o seu espelho, querido? Eu te contei, né, numa história do hater comigo. Você está falando com o seu espelho? A pessoa pipoca, ela voa, porque ela é desnudada. Então, hoje em dia é Eu muito acho fácil. engraçado que isso só acontece na internet. E fake, né? É fake, E coisa assim. fake. Aliás, estudantes, o pessoal aí de concurso público, viu, gente que tá me vendo? Um beijo, esses sofredores. Eles são heróis. Você já viu pessoas terem comportamentos assimétricos? Você sabe o que é um comportamento assimétrico? Antes da gente falar das feridas emocionais, comportamento assimétrico é quando você faz as coisas sem ter garantia nenhuma da volta. Eles estudam, eles não sabem se eles vão passar, Lutz. Eles acreditam. Eles acreditam. E criam desculpas, viu, para não estudar. Eles falam que eu sou a rainha das sapatadas, que eu dou sapatada neles. Mas agradeçam isso. Um beijo, meus queridos. Eu tô com vocês, assim, há muito tempo. Então, eu tenho um pessoal aí que me acompanha que é fiel. Que eles lá não abandonam, não. Inclusive, eles defendem a gente dos haters Boa. também. É isso que eu tava falando, né? É bom que tem uma galera que defende. Defende sempre, sempre. Isso é um fenômeno bem legal que até estudei uma época. Fiquei curioso pra entender que por que que as pessoas são mais agressivas assim em internet e tudo mais e parece que é um ambiente propício pra isso, sabe? Elas se escondem, né? Se escondem, elas encontram outros agressivos também que dão like no comentário dela, e isso cria uma recompensa pra ela. Então ela começa a se recompensar por tirar aquilo que é de pior nela e colocar pra fora. Isso. E ela não recebe um soco na cara por isso. Ou agredir o outro que ela gostaria de ser. Porque pelo menos eu sou assim. Eu, Juliana Gebrim, eu sou assim. Se tem uma coisa que eu não gosto, eu paro de seguir. Exato. Eu não comento. Eu não falo. Pra quê? Eu tenho minha convicção. Isso denota até a fragilidade da pessoa dentro das certezas dela. Porque se ela está atacando, nem ela tem certeza daquilo efetivamente que ela tem a bandeira. Porque se tem a convicção daquilo, ela não precisa de atacar. Se você tem Pra que convicção atacar, né? de Sim. que você acordando e comendo, sei lá, um pé de couve todos os dias, isso te faz bem, você não vai precisar de atacar alguém que fala que é comer um ovo. Eu tenho minha convicção. Se eu acredito em Deus, né? E eu tenho certeza dessa força do bem, por que eu vou atacar alguém que fala ali do mal? Deixa ele lá com os demônios dele. É que, não sei se é isso mesmo, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas, elas se identificam muito com as crenças delas, sabe? Elas se identificam muito com as ideias que elas têm. Então, elas são aquelas ideias. E aí, quando chega alguém que fala algo diferente, ela se sente pessoalmente atacada. E aí, precisa, pra não, digamos, fragmentar o eu dela, ela precisa atacar ali e tal pra não ficar por isso, sabe? Mas eu acho que isso é um problema. É aquela pessoa que se identifica com os pensamentos, se identifica com as ideias em si. E é uma tentativa também de colonização. E aí é a base da intolerância. Você tem que pensar da forma como eu penso. Se você pensar diferente, eu vou destruir. Porque isso traz um incômodo, porque eu mesmo não tenho certeza dessas questões. Então eu preciso de atacar, eu preciso de destruir. Então também é uma tentativa de colonizar o outro. Se você não pensa como eu, isso daqui não tem que existir. É uma tentativa de fazer a coisa à força. E aí vem aquela relação onde tem vencedores e perdedores. Um bom exercício para verificar se você está sendo uma pessoa muito ególatra, fanático numa ideia,
é você chegar e perguntar para essa pessoa se aquilo que ela está pensando, se fosse descoberto que aquilo era mentira, como que ela lidaria com aquilo? As pessoas que são ególatras, elas vão pirar nessa sua fala. Como assim? Não tem a mínima chance. Eu necessito dessa fala, tá vendo a dependência? Eu necessito a pessoa. Jamais. Agora, se a pessoa ela é um pouco equilibrada, ela vai falar assim: nossa, eu não havia pensado nisso. Realmente, se eu tiver errada nessa estrutura, e aí a pessoa tem a humildade, que é o contrário do ego, né? O ego ele trabalha muito na mentira, nas convicções, nas certezas. A base da estrutura da pessoa ególatra são as certezas, são as convicções. Que, igual a gente falou, não tem nada a ser ensinado para uma pessoa que tem certezas e convicções. Nem adianta você É verdade. gastar. Ela tem certeza daquilo. Não seja essa pessoa. Não seja. É porque Nunca, é uma senão pessoa você que a não gente não cresce. quer. Você não cresce. E no final, acho que essa pessoa, ela é sozinha, sabe? Eu Tipo, acho. as pessoas não gostam de estar com essa pessoa. Não. E às vezes, quando tem pessoas perto, elas têm a partir de algum tipo de conveniência. Uhum. Entendo. Tem até a questão do ególatra, ele tem vários vieses ali de pensamento, né? Ele acha que, por exemplo, se uma coisa não é forte o suficiente para tocá-lo, não tem valor. Se aquela ideia não vai de base com as suas convicções, não tem valor. Ela tem um viés de confirmação, ela procura formas de confirmar aquela ideia dela anterior. O que faz ela pensar um pouco, ela descarta. Então, o ególatra procura soluções fáceis às suas certezas e aí ele cai na mediocridade. Ele vira uma pessoa medíocre. Todo mundo é um pouco ególatra. Todo mundo é um pouco ególatra. O ego está lá. O ego está lá, eventualmente ele ganha corpo, às vezes ele volta. Ele não é uma coisa fixa. Mas tem pessoas que têm essas estruturas tão enrijecidas e que na leitura que eu faço, elas têm a ver com questões de feridas emocionais que elas passaram, que é muito difícil você tirar isso daí.